Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre literatura, um assunto importante, costuma cair muito em SSA, em vestibulares, que são as vanguardas europeias. Antes de começar a falar um pouco sobre vanguarda europeia, a gente faz um passeio por esse quadro aqui, belíssimo, de uma vanguarda europeia muito importante. Nós vamos ver 5 hoje. E ele mostra algumas características do momento histórico que a população mundial estava vivenciando. O primeiro delas foi o grande desenvolvimento dos centros urbanos. Vocês podem ver que na própria imagem já tem algumas fábricas aqui, usinas. Nós temos uma grande quantidade de população, olha só, e bem no centro nós temos um avanço tecnológico aqui que é a representação da eletricidade. Ele mostra movimento, mostra as pessoas indo para o trabalho. Realmente esse quadro representa bem o momento das vanguardas europeias, o que estavam vivendo ali do final do século XIX para o início do século XX. Então, que avanços tecnológicos eram esses? Bem, as pessoas estavam vivendo um dualismo, ou seja, dois momentos contraditórios. O primeiro deles era uma euforia pelo avanço tecnológico que estavam vivenciando. Avanço científico, avanço tecnológico. Na tecnologia, nós tivemos o quê? O rádio, o automóvel, o cinema, o telégrafo. Nós tivemos também, como eu posso dizer assim, a eletricidade. Eu acho que a eletricidade causou bastante euforia. As grandes cidades agora poderiam ter uma vida noturna melhor. Essa euforia, ela dividia o espaço das pessoas com a ressaca dos conflitos vividos até aquele momento. Que conflitos foram esses? Nós tivemos a Revolução Russa, nós tivemos também a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, isso era o que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Avanço científico, tecnológico e uma ressaca de uma grande guerra. As cidades, a população vinha se recuperando e essa recuperação era muito acelerada por esses avanços. As pessoas estavam vivendo quase que um filme de ficção científica. Imagine só, luz num vidrinho, que é a eletricidade, que bastava apertar um botão. Pessoas que viveram anos e anos, praticamente a vida toda com querosene, luz a querosene, candeeiro, velas. Automóvel, por exemplo, que encurtava distâncias. O avião, principalmente. E, gente, eram avanços que pareciam realmente ficção científica. Então, o que acontece? Não era só um avanço na ciência e na tecnologia. Temos o avanço também em algumas áreas como filosofia e sociologia, ajudando a entender tudo isso. Vejam só, esses avanços acelerou, facilitou e até modificou a vida das pessoas. Mas outro avanço, que é a nossa área aqui, que é da literatura, também ocorreu. Nós tivemos autores, principalmente Edgar Allan Poe, que trouxe já uma nova característica, já trouxe novas, como é que eu posso dizer assim? Ele trouxe uma ruptura artística, uma ruptura estética, não só o Edgar, mas Charles Baudelaire também. Isso trouxe até novas formas e novos conteúdos. Como assim? A forma é como o assunto está sendo trabalhado de uma maneira totalmente nova, totalmente diferente. E o conteúdo são novos assuntos a serem trabalhados. No caso de Edgar Allan Poe, ele tem alguns contos, um livro de contos, e um em particular que eu gosto muito, que é O Corvo. Então ele começa a trabalhar assuntos mais relacionados à morte, ao misticismo. Ele é quase como um pai do suspense para nós. Agora, o que é que acontece? Essa modificação na forma e no conteúdo é o que foi dando origem às vanguardas. Aí eu vou dizer para vocês, vanguarda, o que significa isso? Vem de uma expressão francesa chamada avant-garde. Geralmente ela é muito utilizada na esgrima, que é quando o atleta dá um passo à frente. Então, avant-garde quer dizer um passo à frente, ou seja, aquele que está à frente do seu tempo. Todo mundo que traz uma modificação, que pensa à frente do momento que está vivendo. Então, artistas vanguardistas são artistas à frente do tempo deles, aqueles que pensam à frente dos outros, são pioneiros, inovadores.
Essas vanguardas trouxeram uma verdadeira revolução cultural. Eu vou falar para vocês aqui a primeira delas, são 5. Então, a primeira delas aqui é o futurismo. O futurismo foi, como é que eu posso dizer assim, criado por um egípcio, Marinetti, e a primeira manifestação dessa vanguarda, dessa característica dessa arte à frente do tempo, foi um movimento futurista. Quem puder ler, tem no livro de vocês, tem também no Google, ele é muito importante, que fala algumas características mesmo. Aí, na pintura, as características são bem evidentes. Olha só. Primeiro, a arte representaria todo aquele movimento. Vocês sabem que a metrópole não para. As pessoas vão trabalhar, voltam, se divertem, as máquinas continuam. Então, nosso primeiro quadro aqui, veja só, nós temos uma senhora passeando com um cachorrinho. A característica central aqui do futurismo é mostrar movimento. Movimento de pessoas, movimento de engrenagens, como foi o segundo caso aqui. Olha só o terceiro caso. São engrenagens. Dá até uma impressão de que o quadro está em movimento. Veja só. O quadro do meio foi um dos avanços tecnológicos que mais agradou, que foi a eletricidade. E a partir dele vieram outros avanços tecnológicos. E olha só que coisa linda. Parece realmente que o poste está aceso. Existe o movimento da luz. Veja só. Ele bem intenso no centro e ele vai ficando mais fraco. Os artistas realmente mostraram a importância da eletricidade para aquele momento. Então, veja só. No caso do futurismo, nós tivemos o quê? Uma ruptura com os padrões anteriores, uma destruição da sintaxe, ou seja, aquela construção de frases que era trabalhada no academicismo, que tinha que seguir aquele padrão, foi quebrado aqui, trazendo já movimento, tecnologia e outra, mostrando com muita alegria essa tecnologia. Não esqueçam, leiam o Manifesto Futurista de Menotti, vocês vão gostar. E mostra realmente as características do futurismo. Tchau!